Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje, dia 18 de dezembro, sexta-feira, estamos aí nos aproximando do último final de semana antes do Natal, e o Evangelho que nós temos é tirado de Mateus, capítulo 1, versículo de 18 a 24, é a continuação do Evangelho de ontem, que nós fomos vendo as gerações até chegar a Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberás e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, Jesus fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos aí nos aproximando já desse tempo do Natal, hoje dia 18, nesse final de semana, e a palavra de Deus vem dando continuidade ao de ontem, falando de José e da origem de Jesus. Ontem nós vimos as gerações até chegar a Jesus e hoje nós já vimos Jesus em um contexto mais do presente. Quando a gente pensa no Natal, a gente não está pensando de algo que não é comum e aconteceu uma vez só na história da humanidade. Tem um poeta dramaturgo britânico de origem irlandesa chamado Oscar Wilde, que nasceu em 1854 e morreu em 1900, que dizia o seguinte: há momentos em que é preciso escolher entre viver a sua própria vida plenamente, inteiramente, completamente, ou assumir a existência degradante, ignóbil e falsa que o mundo, na sua hipocrisia, nos impõe. Esse é um drama, às vezes, para nós nesse final de ano. Nós queremos viver a nossa vida ou nós queremos cumprir certas coisas que a vida quer nos impor. Alguém me perguntou: a gente é obrigado a fazer ceia de Natal? Eu disse: não, a gente é convidado a rezar, a olhar para o presépio, a fazer uma experiência de oração. Nós estamos em pandemia, é bom a gente não fazer muitas aglomerações, porque o vírus não desapareceu. E por isso esse autor sempre nos diz assim: há momentos em que é preciso escolher. E talvez isso que é complicado para a nossa vida é fazer escolhas em viver a própria vida, a própria história, plenamente, com toda a integridade, dizer quem eu sou, correndo o risco de ser incompreendido, de ser não aceito, de que as pessoas fiquem magoadas porque você não ofereceu o que elas querem, ou a gente viver na falsidade de querer agradar o mundo inteiro. Deus tomou uma decisão: eu não vou agradar o mundo inteiro, mas vou oferecer o que eu tenho de melhor. E nós não gostamos muito daquilo que Deus nos ofereceu como sendo o melhor dele, porque nós condenamos Jesus à morte. Então vivemos esse drama de consciência na nossa vida. E aí Deus, para mim entrar na história, eu preciso de ajuda. E aí pede a Maria: Maria, você pode me ajudar a ser a mãe desse menino? Porque eu posso ser o pai, mas eu não posso ser a mãe. Eu preciso da sua colaboração humana. Eu posso oferecer a parte da divindade, mas eu não posso oferecer a parte da humanidade, porque isso não me pertence, essa realidade não me pertence. Maria aceita, E Maria está comprometida em casamento a José, que é da descendência de Davi. O que o Evangelho nos diz de hoje? Um drama de José. José é um homem que recebe um título bonito, é um homem justo, é um homem inteiro, é um homem íntegro, é um homem verdadeiro,
é um homem que é aquilo que ele é, viu? E por ser justo, ao saber da situação de Maria, ao conhecer Maria, ele sabia que era possivelmente improvável que Maria pudesse cometer algum adultério, ainda mais pela estrutura, pelo tamanho do lugar, pela família com que ela morava, pela realidade daquele momento, pelo mundo. Era praticamente, então José percebeu, como sendo um homem justo, que aquilo que estava acontecendo em Maria não era um ato de infidelidade dela, de traição, de adultério, possivelmente tinha a mão de Deus ali. E é claro, por isso que José, se tem a mão de Deus, eu preciso me afastar. É isso que acontece. Quando os soldados vão prender Jesus no Horto das Oliveiras, quando Jesus diz sou eu quer dizer o nome de Deus. Por isso eles se afastam e prostram-se. Porque quando você está diante de Deus, você se afasta e se ajoelha. E aí nós temos José com essa experiência, conhecendo Maria, tendo quase certeza de que não há uma infidelidade da parte dela, mas há uma gravidez constatada. José tem uma crise. E agora, o que eu faço? Se tem a mão de Deus aí, eu não sou digno de me aproximar dessa realidade. Porque se José fosse obedecer à regra do mundo, José teria que denunciar Maria, e Maria tinha sido condenada ao apedrejamento. Ia morrer a criança e morrer ela. Ambos seriam apedrejados até a morte. Essa era a pena para a realidade de adultério, de traição. Então, nós temos esse contexto. José é um homem justo que toma essa decisão de se afastar. Aí Deus interfere, porque José é um homem que Deus interfere no sonho dele. Quem me dera se Deus pudesse interferir nos meus sonhos, eu teria menos pesadelos e teria mais soluções para os problemas que a gente enfrenta ou para as crises existenciais que a gente tem, né? Para as angústias, as dúvidas, as incertezas de fé que a gente carrega dentro da gente. Então, nós temos esse José que tem esse sentimento de justiça dentro dele, e ao mesmo tempo nós temos essa Maria que está grávida e Deus que através de um anjo interfere na vida de José, e José entende. Às vezes o problema não é que Deus não interfere na nossa vida, é que a gente não entende a interferência dele. A gente não entende a mensagem dele, a gente não entende o ensinamento dele. E aí nós temos esse José que Deus participa do sonho dele, e o sonho é muito claro: José, não tenha medo. Viu? Não tenha medo. E parece que Deus, toda vez que se aproxima de nós, Ele tem que dizer a mesma coisa, né? Não tenha medo. Não tenha medo de tomar decisões. Não tenha medo de acolher Maria. O menino tem uma missão. O menino tem responsabilidade. Você dará a descendência de Davi a ele. Não tenha medo de assumir essa missão. Não tenha medo de cumprir isso, de exercer o papel de dar um nome a ele, de ser o pai dele. Não é biológico, mas é o pai da fé. É o pai da educação, é o pai que vai ensinar uma profissão, é o pai que vai ensinar Jesus a andar, é o pai que vai ensinar Jesus a pensar, a falar. Então não tenha medo de assumir Maria como sua esposa, porque esse menino que vai nascer aí não é pouca coisa não. Ele tem a alma de Deus nele, ele tem a consciência de Deus nele, ele tem a divindade nele. E a atitude de José, quando a gente acorda, é de tender e assumir e fazer. José é um homem calado, José, até que o Papa vai colocar o ano de São José, né? É uma bênção, uma glória para a nossa paróquia, que também recebe como padroeiro São José. Eu só acho que o Papa devia ter colocado operário para poder dar um pouco mais de atenção a nós, né? Mas o José é esposo de Maria, mas o José é operário também. Então, a gente tem diante do Evangelho de hoje isso, esse José com esse drama de consciência, com essa confusão, e Deus participando do sonho dele para dizer: coragem, meu filho, vamos lá, força, não desiste não, viu? Assume esse papel aí com essa criança, assume essa menina aí, viu? E José levanta e faz. José cumpre o seu papel. José não fala uma palavra na Sagrada Escritura, é um homem silencioso. Mas é um homem de atitudes, é um homem de gesto, é um homem de comportamento, é um homem que o que ele fez no silêncio ficou guardado na história da humanidade. Tanto que Jesus é reconhecido como filho do carpinteiro. Jesus é chamado filho do carpinteiro, chamado filho de José. Então quer dizer, Jesus é identificado pelo Pai também, não só pela mãe, mas é identificado pelo Pai. É conhecido pela presença do Pai, sinal que José foi uma figura importante.
Então a minha prece hoje é que São José possa abençoar a todos nós, abençoar a nossa paróquia com gratidão pelo que a gente conseguiu fazer nesse ano, de modo especial, nossa grande gratidão aos nossos benfeitores, que salvou essa paróquia, que garantiu o funcionamento, os funcionários, não tivemos que mandar ninguém embora, não tivemos que fechar nada, conseguimos pagar tudo, não estamos devendo nada, também não esbanjamos, economizamos ao máximo tudo aquilo e tratamos com o maior respeito cada centavo que nos foi doado durante esse tempo. O que vai acontecer a partir de janeiro, eu não sei, mas se a coisa começar a ir para o brejo, a gente grita de novo e chama esses benfeitores de volta, pessoal. Porque possivelmente não teremos festa de São José o ano que vem, enquanto não tiver uma vacinação em massa nesse Brasil complicado e polarizado nosso, nós não teremos, não vamos fazer isso, nem dá clima para isso. A gente tem que fazer uma festa de São José com segurança, com afeto, com carinho. E como nós somos muito afetuosos, uma festa que a gente tem que ficar 1 metro de distância diante de todo mundo não compensa, não nos ajuda em relação a isso. Por isso a minha prece hoje é que São José possa nos ensinar a sonhar com Deus, e ao sonhar com Deus que a gente tenha a coragem de obedecer a Deus, que a gente se livre um pouco do medo, da incerteza, da dúvida, mas que Deus possa nos enviar anjos para dizer para cada um de nós o que nós devemos fazer com a nossa própria vida, o que nós precisamos fazer e como fazer da melhor forma possível para que haja mais vida, mais fé, mais espiritualidade, mais oração no mundo em que nós vivemos. Um abraço e até mais.